A partir de agora você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje é agressão aos idosos. Será que isso acontece no dia a dia? São casos esporádicos ou isso já se tornou, infelizmente, uma regra no estado de Santa Catarina? Nós convidamos a deputada Dirce Heiderscheid, do PMDB, ela que tem a sua base eleitoral aqui em Palhoça, na Grande Florianópolis, para discutir sobre esse tema. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos ver a matéria da nossa repórter Fernanda Fontoura sobre idosos. São agredidos ou não são? Independência, maturidade, qualidade de vida. A gente não tem tanta responsabilidade, a gente pode sair mais, a gente não tem problema de filhos pequenos. Ela já criou filhos, né? Já está aposentada, não precisa mais se preocupar com o horário para trabalho, né? Ela faz o seu próprio horário, né? Tranquilidade é o que se espera com o passar dos anos, mas para alguns, ao invés de descanso, a terceira idade pode trazer decepções. A violência contra idosos cresce de forma assustadora no Brasil e em Santa Catarina não é diferente. No ano passado foram registrados mais de 30 mil boletins de ocorrências nas delegacias do estado. Quando falamos de violência contra o idoso, não estamos nos referindo apenas à violência física. O abuso contra homens e mulheres com mais de 60 anos se apresenta de diversas formas. Entre as principais denúncias está a negligência, a falta de cuidado. E na maioria das vezes, ela vem de quem deveria amparar e dar amor, a própria família. Ai, deve ser muito triste, pelo amor de Deus. Abandonar a pessoa assim, ai, nossa. Eu nem imaginaria me ver numa situação dessas, porque deve ser assim. Eu acho que a pessoa se entrega e vai, não tem ânimo para nada, porque a família é tudo, né? Depois da negligência, a violência psicológica aparece entre as principais denúncias. O abandono representa 17% das estatísticas, abuso financeiro 12%, autonegligência 11% e violência física 10%. Em Florianópolis, o Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, o CIAPREV, registra aproximadamente 56 denúncias de maus-tratos e agressão por mês. Nós somos um programa de proteção e defesa dos seus direitos no sentido de fazer uma escuta qualificada, de entender esse problema, de averiguar até onde vai essa realidade e de procurar interferir para alterar de alguma forma essa realidade. No primeiro semestre desse ano, 437 famílias da capital foram atendidas pelo CIAPREV, número que retrata uma violência que está dentro de casa e que muitas vezes acaba escondida pelo medo. É importante que as pessoas, tanto os vizinhos, né, pessoas da família que denunciem, porque nosso serviço só vai funcionar a partir do momento que tiver denúncias, né? Então é muito importante que essa pessoa denuncie, pode ser de forma anônima, não há problema algum, nós mantemos todo o sigilo, tá? Então pode ser por telefone, a pessoa não tem necessidade de se identificar e somente está passando os dados, né? No caso daquele idoso, o endereço residencial, o seu nome, que é importante para nós estarmos fazendo a visita domiciliar e a averiguação do caso. A pessoa idosa ela tem que começar também a ter coragem, né, de fazer essa denúncia. Mas especialmente é importante que a sociedade saiba que quanto mais ela ligar para o Disque 100, né, fazer essa denúncia, ou ligue para o Conselho Municipal de Idoso da sua localidade, faça essa denúncia para que seja apurada urgentemente, porque às vezes, quando a gente deixa 24 horas, aquela pessoa idosa pode ir a óbito. E aí nós somos tão culpados quanto. Tem uma música que diz, né? Todo velho foi criança, né? Então, quem é jovem agora, um dia vai ser velho, né? Então ele tem que tratar bem os seus idosos agora, para no futuro ter a mesma recepção, né? Ter o mesmo tratamento. Deputada, às vezes eu acho que a juventude tem a seguinte impressão:
eles nunca vão ficar velhos. Por isso é que eles tratam mal os velhos. Eu estou certo nessa minha ideia ou não? Eu acho que você está certo. Nós precisamos urgentemente mudar esse conceito, principalmente lá no início, Walter. Dentro da família, né? Dentro da família, na pré-escola, depois no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio. Nós precisamos fazer com que as crianças voltem a respeitar os nossos idosos. Aquele famoso olhar do pai ou da mãe bastava, né? A senhora é desse tempo também? Exatamente. E a senhora fazia isso com os filhos? Sim, nossa, eu fazia a respeito aos avós, era primordial, né? Por que isso acabou, deputada? Veja bem, eu acho que esse mundo da internet, ele é um mundo muito bom, tem muita agilidade, mas também nos traz muitos maus ensinamentos, né? Próprias novelas, a própria televisão, né? As novelas, hoje você pode ver, é uma falta de respeito tremenda com os idosos, né? Então eu acho que é fruto de um sistema que está aí, né? E que tem que ser mudado, precisa ser mudado, né? A senhora como legisladora, como deputada, que planos, quais são as ideias que passam pela sua cabeça em proteger os idosos? Bem, como eu já te falei no início, eu penso agora desenvolver, depois dessa série de fóruns que a gente fez durante esse primeiro semestre no estado de Santa Catarina. Foi Rio do Sul, Chapecó, Lages e outras cidades. Exatamente. Né? Em novembro nós faremos um grande seminário aqui na Assembleia Legislativa, né? Onde vamos então elaborar esse documento, a partir daí fazer em conjunto com a Secretaria de Educação do Estado, também a Secretaria de Desenvolvimento Social, Segurança Pública, a gente estar em conjunto, em rede, fazendo um grande documento, um formulário, um folder, um cartaz, onde a gente possa estar conscientizando crianças, jovens e adultos na questão do respeito aos idosos. Porque o jovem de hoje vai ser idoso amanhã ou depois, se chegar lá, né? Você vê hoje em dia as famílias estão tendo poucos filhos, né, Walter? Você sabe, hoje em dia o jovem casal, um filho, no máximo 2 filhos, né? Então, a tendência é que aumente significativamente o número de idosos, né? Nós temos aí com uma pesquisa que nos mostra que em 2020 teremos 15% da nossa população brasileira será idosa, né? Então, nós temos que trabalhar esse tema, né? É um tema que tem que ser trabalhado permanentemente, não é só agora 6 fóruns, né? Esse fórum tem que permanecer, tem que continuar e nós temos que buscar alternativas e políticas públicas voltadas aos nossos idosos, porque eles merecem todo o nosso respeito, toda a nossa dignidade, né? Deputada Dirce, a senhora realizou esses encontros em 6 municípios do estado de Santa Catarina. O que é que levou a senhora a tomar essa decisão? Paixão, Walter. Eu sou verdadeiramente apaixonada pelas pessoas idosas. Isso já lá no meu município, há 20 anos atrás, eu já fazia um trabalho voluntário junto aos grupos, aos clubes de mães, que envolvia muitas mães idosas também, né? Enfim, já simpatizava por essas pessoas, né? Depois, meu marido veio a ser prefeito de Palhoça e assumi a Secretaria da Assistência Social do município, onde tive a oportunidade de trabalhar, organizar 33 grupos lá do meu município, cerca de aproximadamente 2.500 idosos com carteirinha, com todas as políticas do município. Organizou o grupo? Organizei os 33 grupos, que na realidade eles simplesmente, alguns não existiam, outros existiam, mas só não de direito, só se encontravam, jogavam um bingozinho, mas não tinham uma finalidade, né? Hoje não, hoje tem capacitação, hoje tem todo um envolvimento por trás, onde dá toda esse suporte para que eles envelheçam com dignidade, né? Então, esses 33 grupos foram organizados com carteirinha, né? Camisetas,
tivemos a oportunidade também de criar a Faculdade da Maturidade do nosso município, né, que hoje é um sucesso, que você sabe que levamos como modelo, né, para a cidade de Praga, e serviu como case de sucesso para o Fórum Internacional. Então, isso tudo só tem uma palavra, é simpatia pela pessoa idosa, é amor pela pessoa idosa. E isso, tanto é que eu depois de, sei lá, 40 anos fora da escola, voltei para a sala de aula, sabe, Walter? Sempre fazer um curso de serviço social pela identificação que eu tenho pela área, né? E estou aí... Para poder atender até melhor os idosos, Atender melhor os idosos. A senhora falou em Praga, nesse encontro lá. Como é que a senhora viu o tratamento que a Europa, claro, a Europa com mais de 2.000 anos, nós temos apenas 512 anos, mas a Europa trata o idoso de uma outra maneira muito melhor do que nós fazemos isso no país? Não, nós estivemos lá com 64 países, participaram desse encontro internacional. Os idosos lá são utilizados até o final, trabalhando. Isso é uma valorização. Trabalhando. A experiência, né? Trabalhando. Depois eles são encaminhados para os asilos, né? Diferentemente de nós aqui no Brasil, porque nós temos esses grupos, né, de convivências, os pequenos grupos e os grandes grupos, onde tem toda uma socialização, né? Então eu acho que nós aqui no Brasil, a gente está sabendo aonde estamos e aonde queremos chegar com esse envelhecimento. A senhora acha que essa história de, por exemplo, na minha juventude, 50 anos era o limite, mais ou menos, da idade. Hoje nós já estamos chegando a 75, quase 80 anos. Claro que nós temos uma realidade diferente no sul do nosso país em relação ao norte e nordeste do Brasil. A realidade é bem diferente. Mas o Brasil aqui de São Paulo e Minas para baixo é outro Brasil, até em termos da permanência das pessoas vivas. A senhora acha que aquela história de dançar, praticar esporte, isso vai prolongar a vida? O trabalho desses grupos que a senhora tem em Palhoça faz esse tipo de trabalho também? Faz esse tipo de trabalho e não tenha dúvida que esse é um dos motivos da longevidade. Porque a partir do momento que ele passa uma tarde conversando, dialogando, dançando, jogando um bingo, se divertindo, automaticamente ele não está em casa pensando na pressão alta, pensando na diabetes, pensando em qualquer tipo de doença, em qualquer tipo de doença. Pelo contrário, ele está se exercitando, ele está buscando a sua qualidade de vida, né? Então, não tenha dúvida de que esse é o caminho certo. Nós vamos ao intervalo e depois a gente volta com o segundo tempo do programa Espaço Cidadão aqui pela sua TVAL e nós vamos voltar a conversar com a deputada Dirce Heiderscheid, mostrar um pouco do trabalho que ela desenvolve em Palhoça e na região da Grande Florianópolis, que ela quer estender no encontro que vai acontecer aqui na capital, na Assembleia Legislativa, em novembro deste ano, para todo o estado de Santa Catarina. Nós já voltamos. Nós estamos voltando pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. O nosso tema de hoje é saber se o idoso de Santa Catarina sofre agressões ou não. Sofre ou não agressões? A senhora tem relato de casos? Olha, nós temos um relato, uma pesquisa feita pela Secretaria de Segurança Pública, cerca de aproximadamente 30 mil casos em Santa Catarina de agressão aos idosos aqui em Santa Catarina. Então, essa agressão, ela é física, ela é moral, ela é... Enfim, é todos os tipos de agressão, né? E normalmente, Walter, é feito essa agressão, às vezes é dentro de casa, né? Própria neto, filho. Pior é isso, né? A família. A família, é. A que a senhora atribui isso, a família se comportar dessa maneira?
Olha, isso eu acho que vai mais da educação, né? Eu acho que é a educação mesmo das pessoas. O velhinho hoje, por exemplo, vou voltar a falar de um tema que está sendo muito debatido nos nossos encontros, é a questão da utilização do empréstimo bancário dos idosos. A senhora foi fundo num tema que eu ia tocar depois. Eles utilizam, agrada o velhinho para ir lá, fazer o seu empréstimo, o velhinho vai lá, cede o nome, o seu cartãozinho da aposentadoria. Não vê o dinheiro. Não vê o dinheiro. E continua pagando. E continua pagando. Muitas vezes fica até sem tomar remédio, sem comprar o remédio que ele tanto necessita, porque o dinheiro já está comprometido com aquele empréstimo que foi utilizado pela própria família e que ele não viu a cor do dinheiro. Infelizmente acontece isso. Acontece. Deputada, nas andanças pelos municípios de Santa Catarina, como é que a senhora sentiu o trabalho das prefeituras municipais em nível de fornecimento de medicamentos para essas pessoas, principalmente aqueles medicamentos de uso continuado, a programação da própria prefeitura em relação em atender o idoso? A senhora está satisfeita com isso em Santa Catarina ou os municípios ainda deixam a desejar? Não, eu quero ser bem franca, bem sincera. Eu acho que está deixando a desejar a União, está deixando a desejar o Estado, e os municípios é o grande mantenedor dos grupos da terceira idade. Sobra tudo para o município? Sobra tudo para o município. Então, que é a origem de tudo, na realidade. Exato. Todo o dinheiro sai dali, né? Sai dali. Mas não volta. É aí que nós temos que dar uma sacudida, uma mexida, ver aonde que nós podemos. Eu acho que já avançamos, sabe, Walter, aqui na própria Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar Feminina, o ano passado, juntamente com a Comissão de Finanças, a gente tentou mudar a questão do orçamento, né, na área social, que era de 0,25, já passou para 0,75, já foi um avanço, mas nós precisamos ainda mais, e eu tenho certeza que o próprio governador do estado, Raimundo Colombo, que é um homem sensível às causas sociais, ele estará prevendo um orçamento, vamos dizer assim, com muita responsabilidade, que vai atender aos nossos idosos. Como é que o idoso deve se comportar para fazer uma denúncia? Qual é o conselho que a senhora dá? Atualmente, nós estivemos conversando com a presidente estadual do Conselho do Idoso, a doutora Kátia. Nós hoje estamos com deficiência de cartazes, folder, para essas pessoas saberem aonde denunciar, já que nós temos uma carência também muito grande das delegacias especializadas hoje em Santa Catarina, né? São poucas, restrito, né? Um número muito... Da própria criança, da própria mulher, tudo é restrito. Muito restrito, né? Então, nós estamos agora, a Assembleia, eu estive conversando com o presidente Merizio e prontamente ele aceitou a minha reivindicação, pedindo que a gente preparasse aqui na LESC esse material de denúncia, cartazes e folders, onde a gente pudesse distribuir nas escolas, nos colégios, nos órgãos públicos, enfim, né, que a gente pudesse fazer essa campanha do Disque 100, que é o Disque Denúncia, né, para que a gente possa levantar esses dados. Né? Porque hoje em dia, logicamente que nós temos no município os CRAS, temos os CREAS, que são também órgãos que acolhem o idoso, né? Que acolhem o idoso nesse momento vulnerável que ele se encontra de agressão, mas nós precisamos realmente de mais delegacias especializadas. Deputada, a mulher vai na delegacia e registra uma agressão. Ah, meu marido me bateu, assim. No dia seguinte ela volta e retira. Isso acontece também com os idosos. O idoso acaba fazendo uma denúncia de que o filho ou o sobrinho bateu e depois,
pressionado pela família, ele muda de opinião? Isso também acontece? Acontece. Porque, infelizmente. Né? Infelizmente acontece, porque ele chega em casa, a família, então tu vais para a rua, então tu vai morar na rua. Vamos te botar num asilo. Vai para o asilo e ele se sente coagido e volta atrás, né? E muitas vezes ele sofre silenciosamente. Infelizmente. Infelizmente. Acho que essa dor é maior ainda, né? Muito grande. Eu vou contar para a senhora uma história que passou comigo em 1982, 83. Eu entrevistei uma senhora no Asilo Irmão Joaquim. E eu perguntei, o que a senhora gostaria de receber de presente de Natal? Ela botou a mão no meu antebraço e disse que a minha filha viesse me visitar, porque faz 2 anos que ela não aparece aqui. A senhora não imagina a reação que eu tive, a tristeza que eu tive. A filha, eu fui visitar a filha. Aí eu dei uma de polícia, infelizmente. Mas eu descobri que isso é normal. Não é normal, isso acontece no dia a dia. Como é que a senhora vê isso? Isso acontece realmente, né? É uma coisa, não tem explicação, é triste e não tem explicação, né, Walter? Por uma situação dessa, que são pessoas que se doaram tanto para a sociedade, se doaram tanto para a família, né? Deixaram de fazer muitas coisas. E às vezes deixaram aquela família em boas condições, graças a ela. Exatamente, com todo o seu trabalho, seu esforço, sua dedicação, seu carinho, seu amor. E agora, quando eles precisam desse carinho, desse afeto, né? Não encontram dentro da própria família. Isso então, é triste? Lamentável, a senhora avalia isso como tristeza? Isso é muito triste, isso é chocante, né? Nos grupos, esses diversos grupos que a senhora orienta, até mesmo antes do seu esposo Ronério ser prefeito lá de Palhoça e depois como secretária na área, qual foi o idoso mais velho que a senhora esteve reunido num grupo? Olha, eu tive o prazer de homenagear, eu acredito, Walter, que é a idosa mais velha de Santa Catarina, está em Palhoça. E nós, O nome dela? A Dona Lula. Dona Lula. A Dona Lula foi minha homenageada aqui na Assembleia, né? O ano passado, nós fizemos uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e eu quis prestar essa homenagem à Dona Lula pelos seus 104 anos de vida, né? E foi uma felicidade para ela imensa, né? Para a família, então, nem se fala. Ter sido homenageada, a Dona Lula, que ainda faz o seu pãozinho de casa, né, caseiro, ainda toma uma cervejinha quando é feito as festas de família. Então, gente, ela continua vivendo. Continua. Porque, infelizmente, eu vou lhe contar uma outra história. Um cidadão se aposentou com 54 anos e disse que, Walter, eu fiquei com a impressão durante os 4 anos que eu estive aposentado, que quando eu levantava da poltrona, a poltrona estava grudada na minha bunda. Por essa explicação, aí eu resolvi voltar a trabalhar. Eu, com 54 anos, me sinto em condições de trabalhar. Aí eu citei para ele, eu estou com 72 anos e meio e faço questão de trabalhar todos os dias. Pois se eu posso com 72 e meio, por que você com 54? Voltou, mudou. Walter, a minha vida mudou completamente. Às vezes falta um toquezinho, é isso, deputada? Exatamente. Você precisa ver, ou até fazer uma reportagem, de repente, dentro da Faculdade da Maturidade de Palhoça. Você tem noção do número de alunos? Olha, aproximadamente uns 120 alunos, mais ou menos, estão na sala de aula da Faculdade da Maturidade de Palhoça. Limite mínimo 60? 60. Né? E máxima não tem? Não tem. Então, né? Nós temos... então, já fica a sugestão para a nossa repórter Fernanda fazer um trabalho com eles. Exatamente. Como é que é a vida deles no dia a dia? Eles frequentam 2 vezes por semana a faculdade, não é todos os dias, né? Mas são 14 disciplinas, né? A arte, a cultura, o dia a dia, atualidades, né? Enfim, educação física, informática, aula de inglês inicial, então são várias disciplinas. Como se eles estivessem vivendo normalmente. Normalmente. E você precisa ver, a formatura é com beca. Olha aí, que bacana. Os depoimentos que elas dão, né? Continuo vivendo. Vivendo, criei meus filhos, não tive a oportunidade de estudar,
criei meus netos para meus filhos poderem trabalhar e agora chegou a minha vez, né? Então é emocionante os depoimentos que são dados lá na Faculdade da Maturidade. Quando é que surgiu essa faculdade? A Faculdade da Maturidade em 2006. Bom, já tem 6 anos então, deputada. Exatamente. Olha aí, parabéns pela iniciativa. O que a senhora, vamos supor que a senhora tivesse recursos, R$1 milhão, o que a senhora queria fazer pelo idoso? Olha, hoje... Imediatamente. Hoje, o que mais... a política da assistência social está querendo implantar, né, está buscando implantar, e que eu acho de extrema necessidade, são os centros-dia do idoso. O que é o centro-dia do idoso? Você tem a sua mãe que mora com você. E você trabalha fora, sua esposa trabalha fora, ela fica sozinha e ela fica sozinha. E ela não pode ficar sozinha, ela tem o horário certo para os medicamentos. Ela é uma pessoa que já é meio depressiva, enfim, ela não tem como deixá-la sozinha. Solução? Solução, leva pela manhã, ela passa o dia lá no centro-dia do idoso. No final da tarde, quando você sai do trabalho, passa lá, recolhe a sua mãe, leva para casa, para o convívio da família. No outro dia pela manhã, uma creche. Exatamente, uma creche com adulto. Uma creche com os idosos. E essa é o modelo, assim, fantástico que, se eu tivesse dinheiro, iria implantar. Eu tenho certeza de que isso aí muda o comportamento à noite daquela pessoa, porque ela vai ter novidades para contar. Minha filha, você sabe o que aconteceu? Hoje fiz isso, aquilo e tal. E isso vai incentivar para voltar no dia seguinte e assim por diante. Exatamente. E o que falta para fazer isso aqui? Olha, nós em Santa Catarina já estamos, assim, nos considerando felizes, porque o governador já sinalizou 2 centros-dia desse, um para Lages, para o município de Lages. Coincidência que ele é de Lages. De Lages. E o outro para Joinville. Mas precisamos implantar nos demais municípios. Nos principais municípios do estado seria, né? Exatamente. Engraçado, olha, eu quero cumprimentar pela ideia, porque é uma ideia que tem tudo para pegar, porque vai ser uma creche para adultos com a devida orientação médica e tudo. Manter a pessoa ocupada. Exatamente. A pessoa tem que se sentir útil. A ideia é essa. Nós agora em Palhoça, um recurso do governo do estado, lógico, mas com verba do gabinete, do meu gabinete, estou mandando para o município de Palhoça para a gente fazer o nosso lá, dar o pontapé inicial também no nosso município. E nos convide que nós da TVA queremos ir lá. Vamos ir lá inaugurar, se Deus quiser. A ordem de serviço já foi dada, já está iniciando a obra. Pior é se quiserem que o apresentador aqui já fique lá, porque eu já passei dos 60, né? Olha, tem uns bailes, Walter. Eu sou pé de valsa. Olha, e tem uns bailes que é fantástico, sabe? Os bailes que eles promovem lá. Muito obrigado pela entrevista, deputada. Um grande abraço para a senhora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema tão importante que é o envelhecer com dignidade. No programa Espaço Cidadão de hoje, eu entrevistei a deputada Dirce Heiderscheid, ela é do PMDB, esposa do prefeito da cidade de Palhoça, Ronério Heiderscheid. O grande detalhe é saber se o idoso está recebendo aquela atenção que ele proporcionou aos seus familiares ao longo da sua vida. Não esqueça, você que é jovem, um dia, se você chegar lá, você também será idoso. Trate bem o idoso da sua família hoje para que você receba um tratamento condigno quando você chegar a esse ponto. O Espaço Cidadão termina aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com um outro tema muito interessante. Até lá!